Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Denis e essa é mais uma aula do nosso curso de Estrutura da Matéria. Nessa aula, a gente vai ver as propriedades dos átomos. Três das mais importantes, talvez das mais simples: o raio dos átomos, a energia de ionização e a afinidade eletrônica. Propriedades fundamentais para a gente entender as ligações químicas, ok? A bibliografia para essa aula é o livro do Atkins e mais algumas espalhadas ao longo dos slides. Então vamos lá? Bom, nessa aula então a gente vai entender as propriedades atômicas que determinam como vão ser as ligações químicas, como por exemplo a energia de ionização, a afinidade eletrônica e o raio do átomo. E vai interpretar essas propriedades a partir do modelo ondulatório, na medida do possível, claro. Então, como a gente viu na aula anterior, no modelo orbital, os elétrons ocupam as camadas de acordo com o princípio de exclusão de Pauling, certo? Os elétrons menos ligados, ou seja, os mais externos, aqueles que estão mais longe do núcleo, são os que participam das ligações químicas, são os chamados elétrons de valência. Esse é um conceito muito importante que vocês vão usar ao longo de todo o estudo das ligações químicas. Dependendo do orbital ocupado por esses elétrons, eles são pouco ou muito ligados. Isso então se deve às formas complexas que os diversos orbitais possuem, como a gente viu na aula passada e vai rever bem brevemente aqui. Lembrando então que a forma do orbital reflete aquilo que a gente viu, a função de onda, que é a solução da equação de Schrödinger, e cujo módulo do quadrado, ou quadrado módulo, reflete a probabilidade de encontrar um elétron no entorno do núcleo, certo? Então, os elétrons que estão desemparelhados, o que significa isso? Que eu só tenho um elétron numa certa posição e não os dois elétrons com um spin mais ou menos meio. Então, os elétrons desemparelhados, que por exemplo ocupam o orbital p, vão ter uma probabilidade muito alta de serem encontrados longe do núcleo, porque a forma do orbital p é essa daqui, certo? Misterioso como a natureza é, né? Ele não é redondo. O elétron tem uma chance, uma probabilidade mais ou menos como essa figura aqui, que eu peguei da britânica, de, de ter uma cara assim, certo? Já os elétrons em orbitais completos, eles vão ter probabilidade uniforme de ser encontrados no entorno do núcleo. Então, por exemplo, o orbital S é um orbital simples, ele tem simetria simétrica. Mas é possível mostrar que se você somar todos os elétrons do orbital P, o resultante total, quando eu tenho este daqui, tenho aquele orbital que está nessa direção e o orbital que está na direção aqui, ó, alinhado com cada um dos três eixos, esse que estou mostrando está alinhado com o eixo Z. Mas eu tenho dois elétrons que podem se alinhar no eixo Y e dois elétrons que podem se alinhar no eixo X, formando 6 elétrons que ocupam o orbital P. Se a gente somar todos esses elétrons, a simetria final do orbital também vai ser esférica, tá bom? Bom, então vamos pensar como começar na propriedade que acho que é mais intuitiva, que é o raio atômico. O átomo, como a gente já entendeu, não é uma bolinha, mas ele tem um raio médio, certo ou não? Tem eu preciso de algum tipo de propriedade para tentar identificar qual o tamanho daquele átomo, porque eles mudam de tamanho. Os átomos vão ficando maiores à medida que eles vão tendo o seu núcleo maior e, consequentemente, capturando cada vez mais elétrons. Então, a gente vai trabalhar imaginando uma simetria esférica aqui, por simplicidade, mas de fato não são. Alguns são esféricos, outros não, tá bom? Então, como os elétrons desemparelhados e que ocupam parte do orbital P têm alta probabilidade de serem encontrados longe do núcleo, o raio atômico vai diminuir da esquerda para a direita da tabela periódica, né? Ele também vai diminuir porque eu estou aumentando a carga elétrica e a atração dos elétrons está sendo puxado para dentro. Vocês lembram que a equação do raio de Bohr que a gente estudou depende da carga elétrica. Quanto maior a carga elétrica do núcleo, mais eu aproximo. Então, note, por exemplo, né? Esses dois elementos aqui, o hidrogênio e o lítio, eles têm um elétron na última camada, mas o hidrogênio tem um elétron na camada S, que é esférica. Isso tem um impacto muito grande. Quando eu coloco um último elétron no lítio,
ele tem 2 elétrons na camada S, ó, e ele seria assim, eventualmente como o hélio, mas de fato não. Olha como o raio dele cresce muito quando a gente acrescenta um simples elétron, certo? Isso ocorre porque eu preciso colocar um elétron num orbital P, que tem uma simetria muito diferente da do orbital S fechadinho lá do hélio, tudo bem? Mas se eu for acrescentando elétrons, e consequentemente aumentando o raio, quando essa camada se fecha, e aí já não é mais assim, certo não? Esses elétrons já estão de fato muito mais próximos do núcleo de novo, tudo bem? Então mesmo que a simetria do orbital seja assim, o tamanho dele vai refletir muito com a carga do núcleo e outras condições, tudo bem? Certo? Então note, né, eu sempre tenho um pulo, eu sempre tenho um salto de tamanho do átomo quando eu saio, quando eu pego o gás nobre, que é quem fica nessa coluna da tabela periódica, e acrescento mais um elétron, certo? Isso vai acontecer o tempo todo. Dá uma olhada aqui, ó, o xenônio, que tem 54 elétrons e, tem suas camadas fechadas. Quando eu acrescentar mais um elétron, ele fica o césio, que é um átomo enorme, certo? E aí eu tenho que acrescentar mais um monte de elétrons para chegar de novo num núcleo mais redondinho. Tudo bem? Entenderam? Como que o raio dos elétrons evolui de acordo com a ocupação eletrônica deles? O raio dos átomos, né? E, consequentemente, a posição dos elétrons. Então, vamos ver mais um exemplo numérico. Ó. O raio do césio é 343 picômetros. É possível medir o raio do césio retirando um elétron. Então, se eu retirar um elétron, eu vou ficar com césio mais. O raio do césio mais, ele é muito menor, tá vendo? 167 picômetros, tá bom? Então, veja, é claro que esse césio vai estar muito propício a perder esse elétron e ficar um átomo muito menor. Esse elétron não deve estar muito ligado no seu átomo, certo? De fato, o césio é um átomo muito propício a perder esse elétron para qualquer outro átomo. E isso vai ter um impacto direto nas ligações químicas, tá bom? Bom, mas essa história de perder e ganhar elétrons, então, é melhor explicado pela energia que liga um elétron no átomo. E elas são duas, é a energia de ionização e a afinidade eletrônica. Vamos começar pela energia de ionização. O que é a energia de ionização? É quanta energia eu preciso fornecer para um átomo fechadinho para remover um elétron das suas camadas, certo? Aqui tem uma tabela em elétron-volt. Então, esses valores aqui estão em elétron-volts. Lembra desse 13,6 aqui? A gente chegou nele usando o modelo de Bohr. Ó. Ele está aqui ainda, certo? Esse valor é real, é medido. Não é exatamente 3,6, mas a gente chegou nele usando o modelo de Bohr. Se você não assistiu, 2 aulas para trás de estrutura da matéria, tem lá o modelo de Bohr. Então, ó, se eu quiser deixar o núcleo do elétron pelado, porque ele só tem um elétron em torno do seu núcleo, eu preciso fornecer 13,6 elétron-volt. Posso fornecer isso usando um fóton, fazer um efeito fotoelétrico, por exemplo. Ou posso esquentar esse gás hidrogênio até que os elétrons começam a pular fora dos seus átomos, dos seus núcleos, certo? E esse elétron é arrancado para fora, tá vendo? Já o núcleo de hélio, para tirar o primeiro elétron, ó, é muito mais difícil. Eu preciso fornecer 24 elétron-volt para ionizar o elétron de 1 e 54 para ionizar ele em 2. Note que a gente tem que tomar cuidado com essa tabela. Esse 54 aqui é uma espécie de soma, certo? É a energia que eu preciso para arrancar 2 elétrons do hélio. Não a energia para arrancar o segundo elétron do hélio, tudo bem? Então, se eu quiser arrancar um elétron, eu tenho que fornecer 24,6. Se eu quiser arrancar 2 elétrons, eu tenho que fornecer 54. Então, note que uma vez que eu já tenho o hélio ionizado, se eu quiser arrancar o próximo, então eu preciso fornecer 30 elétron-volt, certo? Fornecendo mais 30 elétron-volt, eu arranco o segundo e fico com ele sem nada. Tudo bem?
Note como o fato do hélio ser um núcleo de camada fechada faz com que seja difícil demais arrancar esse elétron, certo? Agora vamos olhar o lítio, que o lítio é um caso muito didático. Ó, a primeira energia de ionização do lítio é baixa, 5,4 elétron-volt. Não é difícil arrancar esse elétron. Ó, ele não está emparelhado, certo? Ele não tem um parzinho emparelhando com o seu spin, né? Que isso ajuda a deixar ele mais ligado. Ele está sozinho ali, nesse coisa. E o próximo elétron já está muito ligado. Ó, a energia para ionizar 2 é de 75. Então, eu preciso fornecer 5 para arrancar o primeiro elétron e 70 para arrancar o segundo. Certo? Uma vez que eu tenha arrancado o primeiro. Note que diferença importante, né? Tá bom? Então, esses dois elétrons estão muito ligados no núcleo de lítio, porque estão numa camada fechada. Por consequência, vai ser fácil o lítio participar de ligações químicas em que ele cede esse elétron ou compartilha esse elétron. Mas não vai ser fácil ele ceder ou compartilhar esses daqui. Concorda? Eles estão muito ligados ao núcleo. Eles vão ficar lá, quietinhos. É como se o lítio fosse um núcleo de hélio com um elétron orbitando, não é? Porque o núcleo do hélio é tão fechado que ele se reflete aqui, ó. É como se eu tivesse um hélio, só que um hélio mais ligado, porque eu tenho 3 cargas positivas lá dentro do núcleo, né? Lá no núcleo. Então, um hélio, só que um hélio com mais atração eletrostática. E aí, o coitado do último elétron está ali, sozinho no orbital P dele, lá longe do núcleo, certo? Esse é um caso que, se vocês quiserem, vocês podem fazer um teste. Calculem calculem não, né? Pesquisem qual o raio atômico do lítio e qual o raio atômico do íon de lítio. Vocês vão ver que vai ter uma diferença abrupta de tamanho quando você arranca esse elétron dele, tá bom? O berílio é parecido, mas não é tão assim, porque ele vai ser um pouco mais ligado, o elétron, ao berílio, primeiro porque eles estão emparelhados, né? E eu preciso fornecer, então, 18 elétron-volt para arrancar logo os dois, certo? E a carga é um pouco maior, são 4 prótons ali puxando os elétrons para dentro do núcleo. Mas, depois disso, eu também tenho um salto enorme, tá vendo? Ó? É um pulo que acontece de energia de ionização. Então, o berílio, de algum modo, também vai se comportar como se ele fosse um núcleo fechado de hélio e 2 elétrons ali dispostos a participar das ligações químicas. Concorda? E assim por diante. Olha o boro, que é 5 também. Ó. 8, 25, 37, mais ou menos, de repente, 260. Então, esses caras aqui você não vai arrancar de jeito nenhum. Olha quanta energia eu preciso fornecer para ionizar um boro com 4, certo? Ok? E aqui o césio, só como a gente exemplificou ele, tá vendo? Ó? O césio, olha como é fácil arrancar o primeiro elétron dele. 3,9 elétron-volt. Já qualquer coisa ele entrega esse elétron aqui. Certo ou não? Mas o próximo já nem tanto, porque é uma camada fechada. Mas não é uma camada fechada assim tão ligada, porque apesar do núcleo do césio ser grande, estes elétrons estão muito distantes do núcleo, certo? E lembrem-se, né? A força eletrostática, a atração eletrostática cai com R quadrado. Então essa força de atração não é exatamente uma força, a gente sabe que não é uma boa ideia tentar usar leis de Newton aqui no mundo atômico, mas a gente pode imaginar, né? Essa capacidade de atração do núcleo acaba sendo baixa só porque esses elétrons estão muito distantes. Entenderam esse conceito de energia de ionização? Eu tenho um átomo que está lá feliz, contente, neutro, e eu vou lá e arranco um elétron dele para transformar ele num íon. O contrário desse conceito é a afinidade eletrônica. Apesar do nome não parecer, né? A afinidade eletrônica não parece ser uma energia, mas é. É uma energia do mesmo jeito que é a energia de ionização. É medida em elétron-volt, por exemplo, ou numa outra unidade que é possível medir em kJ por mol. Então, a afinidade eletrônica ela pode até se definir de duas maneiras. Uma como a energia que eu libero pela adição de um elétron a um átomo gasoso isolado e neutro, certo? Então, aqui é o caso de que eu tenho um átomo fechado e eu tento botar mais um elétron na camada dele para ver se ele segura aquele elétron pela atração eletrostática, certo? Então, a afinidade eletrônica é, de certo modo, o oposto da energia de ionização. Na primeira,
damos um elétron para um átomo, e na segunda a gente retira. Na afinidade eletrônica, eu dou um elétron para um átomo neutro, e na ionização eu retiro. Tudo bem? Nos dois casos eu vou formar um íon, mas num eu formo um íon que tem um elétron sobrando, e no outro eu formo um íon que tem um elétron faltando em relação ao seu átomo neutro. Então vamos dar uma olhada nas afinidades eletrônicas aqui, ó. Então eu tenho um hélio. Se ele capturar mais um elétron e virar um hélio um hélio com 2 elétrons, isso é um estado de energia mais baixo. Então se tiver um elétron dando sopa lá, ele vai pegar, certo? Vai virar um elétron menos, um hidrogênio menos, perdão, que vai ter zero e vai entregar, vai jogar fora 0,7 elétron-volt, pode ser na forma de um fóton, certo? Que ele vai emitir essa energia e vai ficar lá com um elétronzinho a mais dele, mesmo só tendo um próton na sua camada. Tudo bem? Já o hélio, o hélio meu não quer saber de conversa. A energia a afinidade eletrônica dele é negativa. Eu preciso da energia para poder botar um elétron a mais no hélio e virar um hélio com 3 elétrons. E isso significa que esse cara vai fazer o quê? Que esse elétron vai embora, certo? Porque o estado de menor energia é o elétron livre e não o elétron capturado, ok? Já o lítio não, né? Se você colocar mais um elétron nele, ele vai emparelhar com aquele elétron que estava quieto, sozinho, certo ou não? Isso vai gerar um estado de energia mais baixo. E, consequentemente, então, ele fornece energia ao receber esse elétron. O berilo não, tá vendo? Nota que esses dois valores aqui, ó, a incerteza é muito alta. O que se sabe é que é 0,5 mais ou menos 0,2. É difícil medir porque ele é instável, certo? Os dois casos são muito instáveis. Eles provavelmente não têm valores iguais. É só que foi muito difícil medir e a incerteza deixou eles compatíveis entre si. Tá bom? Mas ok, então a afinidade eletrônica desse cara também é negativa. Ele não quer ganhar esse elétron. Os outros, tudo bem. O boro, o flúor e assim por diante, eles podem ir ganhando elétrons, né? Note, ó, o flúor, ele tá doidinho para capturar um elétron, tá vendo? Ele é um flúor 9 e vai querer virar um flúor 10, não é isso? Então, ele quer capturar esse elétron. Quando ele capturar esse elétron, ele vai fechar uma camada. Por isso que ele está louco para pegar esse elétron. Olha como a afinidade eletrônica dele é alta perto dos companheiros dele. Tá bom? Entenderam essa ideia? Vamos ver se a gente resume essas duas num quadro. Ó. Então, a energia de ionização é quanta energia eu preciso para fornecer, que eu preciso fornecer para remover um elétron. Então, eu tenho um elétron lá feliz e contente na última camada, e se a diferença da energia para um elétron livre do átomo é positiva, certo ou não? Então, um elétron livre e um átomo que está faltando um elétron, ele tende a completar essa camada e soltar essa energia de ionização na forma de um fóton, por exemplo, certo? Então, a diferença de energia está aqui. Isso aqui é uma escala de energia, assim, ó. Energia. Ok? A afinidade eletrônica também. A diferença é que do átomo livre com um elétron, eu não chego num elétron que está na última camada. Ele está numa última camada sobrando um elétron, certo ou não? É a última camada daquele átomo com um elétron extra. Tudo bem? Vamos tentar pegar um exemplo palpável aqui, ó. Vamos ver o lítio, que a gente já falou um pouquinho dele. Então, a primeira energia de ionização do lítio é de 5,4 elétron-volt, certo? Ou seja, eu tenho aqui o lítio completo, com 3 elétrons. Se eu fornecer para ele um fóton ou de algum outro jeito esse 5,4 elétron-volt, é difícil escrever com isso aqui, né? 5,4 elétron-volt, eu vou arrancar esse elétron e vou ter lítio mais elétron, certo? O elétron tem que estar livre, lá longe, não um elétron capturado numa outra camada. O elétron completamente livre, tudo bem? Então, o lítio mais um elétron completamente livre, se se juntarem, o lítio mais, se se juntarem, vão voltar a ser um lítio neutro e vão emitir dessa vez esse fóton de 5,4 elétron-volt, tudo bem? Ou alguns fótons, né? Se em vez do elétron ir direto para a primeira camada, ele for pulando de camada em camada, ele vai emitir um monte de fótons, tá bom? Já a afinidade eletrônica é o contrário, né? Eu tenho um estado de mais baixa energia, mas é um estado de mais baixa energia em que eu pego um lítio e capturo um elétron que estava lá dando sopa.
O fato de capturar gera o íon aqui embaixo, tá vendo? Quem tem o estado de menor energia agora é o íon, enquanto aqui o estado de maior energia era o íon. Então, o estado de maior energia é o íon, ele capturou mais um, certo? E, por consequência, o que eu tenho aqui é um lítio neutro e um elétron completamente livre do átomo. Tá bom? Entenderam? Então, vamos dar uma resumida geral aqui, ó, e olhar alguns casos, tá vendo? Ó, vamos olhar a afinidade eletrônica e energia de ionização para 6 exemplos e olhar a sua distribuição eletrônica, para confirmar que a gente está entendendo direitinho. A distribuição eletrônica do hidrogênio é 1s1, então ele tem um elétron na primeira camada S, no primeiro orbital S. A energia de ionização dele é 13,6 volts, ele gosta de capturar esse elétron, certo? E a afinidade eletrônica é 0,75. Então, se ele pegar mais um, tudo bem, ele vai ser um íon estável. O hélio já é um núcleo de camada fechada, um S2. Então, a energia de ionização desse elétron é mais difícil, certo? É maior. Eu preciso dar mais energia para arrancar esse elétron daqui. 24,6 eletronvolts. E ele não aceita mais um elétron de jeito nenhum, certo? Não. Se ele recebe, ele vai emitir, ele vai soltar esse elétron, porque essa energia, a afinidade eletrônica dele é negativa. Já o lítio, ele tem sua distribuição eletrônica assim, ó, 2s2, 1s2, 2s2 e 2p1. Ele tem um coitado de um elétron no orbital p, que tem essa forma aqui, ó, certo? Então ele está muito longe do núcleozinho dele lá. O que significa que a energia de ionização dele é baixa. Qualquer coisinha ele espirra esse elétron dali, certo? E já a afinidade eletrônica dele é mais ou menos. Ele quer capturar mais um para tentar ao menos fechar esse orbital aqui, tá bom? Claro que talvez ele preferisse capturar um monte de elétrons, né? E fechar o orbital p inteiro, tá bom? O berílio é o mesmo caso, só que ele emparelha o segundo elétron, certo? Então, para você arrancar o primeiro elétron do berílio, é um pouco mais difícil, porque ele tem que quebrar o emparelhamento desse aqui, certo? Como ele já está com esses dois elétrons emparelhados, então ele não quer ganhar mais um. Então, note que provavelmente essa diferença é justamente a energia de emparelhamento dos spins dos dois elétrons. Como o spin é importante, né? Ele faz com que o lítio seja capaz de participar de uma ligação em que ele captura um elétron. E o berílio não. Ele nunca vai participar de uma ligação que ele captura um elétron. Tudo bem? Então, assim, muito improvavelmente vai fazer isso. E vamos ver dois exemplos muito interessantes que a gente vai usar na aula que vem sobre ligações iônicas. Ó. O sódio, ele tem 11 elétrons, 11 prótons, né? Então, a distribuição eletrônica dele é assim, ó, 2s2, 1s2, 2s2, 2p6. Aqui ele fechou uma camada. E aí ele colocou mais um elétron nessa última camada aqui, ó, nessa camada 3s1. Arrancar esse elétron daqui não é muito difícil, não. Ó. Com 5 eletronvolts ele sai fora daqui, certo? E capturar um elétron para o lítio não resolve muito. Tudo bem, ele emparelha o spin para o lítio, para o sódio, perdão. Ele emparelha o spin, né? Fica um pouquinho melhor, mas não tem uma grande afinidade eletrônica. Já o cloro, ele tem essa distribuição eletrônica dele é igual a do sódio, só que depois ele completa o orbital S e está faltando só um elétron para completar o orbital P seguinte, o 3P. Por consequência, ele quer muito capturar esse elétron, certo ou não? Então, a afinidade eletrônica dele é alta. Ó. Ele quer porque quer pegar esse elétron, certo? Para poder ficar com 3p6 dele completinho. Ainda assim, não significa que é muito fácil arrancar esse elétron da camada dele. Você precisa de 13 eletronvolts para arrancar esse elétron, certo? Ou seja, ele prefere capturar do que perder esse elétron. Nota que a diferença de energia entre o sódio perder um elétron e o cloro capturar um elétron é pequena, tá vendo? Tá quase lá. Dá para dizer que o estado de energia de um sódio e um cloro neutro é praticamente igual ao estado de energia de um cloro
com um elétron a mais e um sódio com um elétron a menos, certo? A diferença é muito pequenininha. E que no caso de uma ligação iônica, vai vir pela ligação entre os dois próprios átomos, certo? Porque quando eu ligo dois átomos, duas cargas positivas, eu tenho um ganho de energia. E esse ganho de energia vai compensar essa pequena diferença aqui, ó, de 1,5, né? 1,5 elétron-volt só, a diferença entre o sódio, quando o sódio perde esse elétron, se o cloro capturar ele, tá bom? Mais importante aqui, novamente, né, é entendendo como essas camadas de fato têm um impacto decisivo nas propriedades dos átomos, né? Se eu estivesse trabalhando com um modelo orbital de camadas como o do Bohr, e imaginasse que todas as camadas são esféricas, eu não conseguiria explicar essas propriedades de forma nenhuma, certo? Porque certas condições são obedecidas e de repente eu tenho saltos ou valores tão importantes no raio e na afinidade eletrônica e energia de ionização. É porque os orbitais P e S, por exemplo, têm simetrias muito distintas. E essas simetrias só vêm pela solução da equação de Schrödinger. Tudo bem? Bom, esperando que vocês tenham entendido, eu gostaria de propor um exercício para vocês. Um exercício relativamente curto, porque a aula foi curta, né? Eu gostaria que, a partir dos elementos a seguir, vocês criassem a distribuição eletrônica deles, certo? Do bromo, do criptônio, do rubídio e do estrôncio. Eles estão todos pertinho lá na tabela periódica. Então, dê uma olhada qual o número atômico deles e faça a distribuição eletrônica. E aí, consulte as referências que tem até aqui nos slides, ou a que você preferir, desde sejam confiáveis, e tabele os valores do raio atômico, da primeira e segunda energia de ionização de cada um e da afinidade eletrônica deles. E aí discute se essas propriedades fazem sentido diante da distribuição eletrônica que você criou, né, em relação às camadas, e se você acredita que eles vão estar dispostos ou não a participar de certas ligações químicas, ok? Então é isso. A gente encerra aqui essa aula relativamente curta sobre as propriedades dos átomos. Eu espero que vocês tenham entendido e compreendido melhor como o modelo ondulatório é importante para toda a química e fisicoquímica. Até mais e muito bons estudos.